Boa noite a todos vocês que estão aqui na live, que estão presentes. Gostaria de trazer uma mensagem para vocês aqui hoje, uma mensagem bem clara diante da palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre um personagem pouco falado, mas que traz para a gente muito ensinamento e tudo aquilo que ele fez durante a sua vida. Gostaria de falar hoje sobre José, o esposo de Maria, o pai de Jesus. Então, em Mateus 1, do 18 ao 25, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, ia se casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida do Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria ele não queria envergonhar Maria, então ele resolveu desmarcar o contrato do casamento sem ninguém ficar sabendo. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo e ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino de Jesus. E ele viu um homem que era reto, que era correto com tudo que ele fazia. E ele tinha uma descendência. Então, não só simplesmente José, ele tinha um nome, ele tinha uma descendência, ele tinha um sangue, mas sim ele tinha um caráter, ele tinha um nome a se zelar. Então Deus viu isso, achou graça, e Deus deu uma missão para esse homem. Uma missão que é a mesma missão que eu tenho, a mesma missão que você tem hoje aqui na terra. E essa mesma missão, ela é muito conhecida por liderar uma família, constituir família, multiplicar na terra e educar homens e mulheres de valor. Em um relacionamento entre homem e mulher, Cristo vivo, ele é o espelho que nós devemos seguir, pois Cristo compara a igreja com a noiva. É a mesma ideia que nós temos quando o homem vai se casar com uma mulher. E neste ponto, vamos falar que Cristo é um exemplo perfeito para que o homem de valor deve seguir. Então você que é um homem de valor, você que está buscando um exemplo de Deus, como seguir, hoje vamos ver aqui vários pontos de José, que foi o pai de Jesus. Podemos falar aqui de vários outros, mas vamos falar daquele que deu início, o start inicial, para que Jesus pudesse ter um exemplo. Pois creio que Deus, quando viu José lá de cima, ele disse: é esse daqui um grande exemplo para que o meu filho possa ter como exemplo. Porque quando falamos de honra, aliança, é um porto seguro, falamos de proteção, princípios, valores dentro de casa, homens que seguem a Bíblia, homens que seguem os mandamentos de Deus. E José era um homem que tinha princípios, valores, porque Deus viu que ele era um homem que fazia as coisas corretamente. A gente viu aqui na palavra de Deus, no versículo de Mateus, o exemplo de proteção foi a castidade silenciosa. Durante o período da gravidez de Maria, ele não teve relações com ela. Hoje a gente vive em um mundo onde um homem, quando ele começa a namorar com uma mulher, ele já pensa em ter relações, sendo que José ele fez ao contrário. Ele respeitou o período da gravidez da sua esposa, que estava grávida do Espírito, para depois se deitar com ela.
É um fato que nós não podemos ignorar, que ele esperou. Hoje em dia a gente não consegue encontrar homens que conseguem esperar um tempo, o tempo do namoro, o tempo do noivado. Depois que José, ele passou todo esse período, ele sim teve essa honra de se deitar e ter filhos com a sua esposa. Se você for ver em Mateus 1, no versículo 25, ele é bem claro: porém não teve relação com ela até que a criança nasceu. José pôs o nome do menino de Jesus. Isso mostra caráter, isso mostra que José, ele seguia princípios. E aquilo que valia mais do que o desejo da sua carne era a lei e os mandamentos de Deus. E hoje eu queria falar com você, se você tem hoje colocado à frente os mandamentos de Deus, os princípios da palavra de Deus, acima do desejo da sua carne, acima dos teus desejos terrenos. Isso é uma questão para você refletir, para você pensar sobre. E coloque as leis, os mandamentos no seu coração, para que a carne não domine. José, um homem trabalhador, que tinha como profissão de ser carpinteiro, que na época não era uma profissão tão fácil, mesmo assim, ele não deixou de executar a sua profissão principal para ser um provedor dentro de casa. José pegou o seu talento, o seu dom, e ele executou. E além dele executar, José ensinava ao seu filho Jesus como fazer a sua profissão. E daí, a partir desse ponto, José ensinou, cativou, e ele ensinou Jesus. E Jesus extraiu dali ensinamentos que é visto em suas parábolas, em seus sermões, em suas ministrações. Em uma pesquisa rápida que eu fiz, carpinteiro era uma qualificação genérica indicando tanto os trabalhos artesão de madeira como os trabalhos que ocupavam atividades relacionadas à construção civil. Então, partindo daí de um homem de valor, um homem que ensinou o pouco que sabia para o seu filho, sem vergonha, sem medo, você pode ver que em muitos dos seus ensinamentos, quando Jesus pregava, você se ouvia falar como uma fala de um construtor, a pedra angular, a casa edificada sobre a rocha. Da onde que Jesus tirou esses ensinamentos? Da onde ele puxou? De uma vivência com o seu pai. Jesus, ele veio de, vamos chamar assim, de fábrica, com conhecimento espiritual, e ele teve a honra de ter um conhecimento terreno através do seu pai. Então, você homem, que é um homem de valor, você não pode ter vergonha da sua profissão, você não pode ter vergonha daquilo que você aprendeu com o seu pai, ou daquilo que você tem para ensinar para o seu filho. Pois, se você criar uma criança, um filho com sabedoria, ele vai pegar aquilo que ele aprendeu com você e ele vai fazer aquilo se tornar grandioso. Pega Jesus, que pegou os exemplos, que é utilizado até hoje, uma casa edificada sobre a rocha. Então, esse ensinamento, essas passagens, foi tirada através de momentos de intimidade, momentos de mesa com seu pai, em trabalho, em disciplina, em discipulados, quando seu pai iria corrigi-lo. Você que é pai, que tem que ser um exemplo para o seu filho. Mostre para o seu filho os valores básicos de honrar a casa, de honrar a palavra de Deus, de honrar o próximo. E você que é filho, para você que é filho, você tem que se tornar um pai de exemplo. Um pai para o seu filho se orgulhe. Se você não teve um pai de exemplo, para você que não teve nada na sua casa, você tem que erguer da sua cadeira e falar que essa maldição acabou por aqui, que você vai iniciar uma nova história na sua vida, na vida dos seus filhos. Se você pensa que não vai ter filhos porque você não teve um ótimo pai, que você não teve uma família, você tem que pôr um ponto final, você tem que se posicionar como um homem de valor e falar: a partir daqui, o pouco que eu sei vai se tornar muito com meu filho.
Então você tem que se posicionar nesse mundo de hoje, onde muitos falam que constituir família é algo que não dá certo, que vai passar. Você é uma pessoa que tem princípios e palavra. Então, honre aquilo que Deus tem te dado, porque constituir família é um dos ministérios mais bonitos que se pode ter. Você pode ver vários ministérios sendo glorificados, honrados, sendo que o maior ministério de todos é aquele que você tem em casa, que você deixa ele passar por uma televisão, por um momento no celular. Tenha momento de mesa com sua esposa, com teus filhos, e passe para ele aquilo que você tem de melhor, que é o teu conhecimento. Porque tudo aquilo que você passa com amor, ele é multiplicado por amor. José, ele enfrentou os desafios da época, como você enfrenta hoje os desafios. Ninguém é melhor que ninguém em nenhuma época. José tinha os desafios da época e tinha os recursos para poder lidar. Hoje você tem os seus desafios e você tem os recursos para lidar. Então, não maqueie uma situação ou algo que você vê pela internet ou pelo mundo e tenta trazer para sua casa. O que você tem que trazer para sua casa é a presença de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus para o seu filho. Porque isso seu filho nunca vai perder. Então, você é homem de valor, se posicione dentro da sua casa. Seja feliz com o básico, seja feliz com aquilo que Deus te dá. Então, prosseguindo aqui com as questões que José passou durante o período do nascimento do seu filho, em outras palavras, quero falar, sem frescura nenhuma, José, ele se posicionou como um grande homem para realizar o parto do seu filho. E ali mesmo, Deus estava com ele. E da mesma forma que Deus estava com ele, Deus está com você. Pois o filho que você tem, pois o filho que você vai ter, ele não é teu, ele é de Deus. Você está tendo a honra de educá-lo, criá-lo, para que ele possa viver o chamado que Deus tem para ele. Não o chamado que você tem para o seu filho, que Deus tem. Então, tenha ciência de que o filho que você tem é um filho que você está criando para Deus, para o mundo, para essa nação que necessita de pessoas e de servos que tenha o ensinamento que um homem de Deus possa transmitir para o seu filho. José, ele protege o bebê da matança. Na época, quando José ele estava com o seu filho, surgiu a notícia que o imperador ele queria matar todas as crianças. E ele se posicionou mais uma vez naquela época e se mudou com sua esposa Maria e saiu dali. Ele sem reclamar, sem ficar olhando para trás, sem falar, Deus, esse aqui é o teu filho e você vai fazer isso comigo. Ele não ficou murmurando, ele simplesmente fez o que tinha que ser feito para aquela época, para aquele momento. Então você, homem, assim que você achar uma dificuldade na sua vida, você simplesmente passe ela com Jesus, com teu Deus, pois Ele nunca vai te abandonar e Ele vai te dar a sabedoria necessária para que você possa passar aquele momento. José nos aponta um exemplo de uma vida simples, porém firme naquilo que ele acredita. Hoje, o que você acredita, antes da gente refletir neste versículo, no que você tem se apoiado? No que você tem apoiado a sua fé? Quando você está com dificuldades, você lembra de Deus? Quando você está passando por situações difíceis em casamento, você aponta para Cristo? Ou você está procurando outros deuses? O que você está fazendo? Aonde você está apoiando a sua fé, homem? Homem de valor, você está persistindo em continuar caminhando com o teu Deus, mesmo nas situações difíceis, ou quando está tudo fácil, você simplesmente esquece? Quando o seu filho ele está com alguma dificuldade, você prefere passar o pano ou você prefere exortá-lo mediante a palavra de Deus? Qual é o mais fácil para você? Deixar passar? Ou você prefere corrigi-lo na palavra de Deus? Porque se você corrigir o seu filho na palavra de Deus, creio que ele não vai te questionar, mas sim ele vai querer aprofundar os conhecimentos dele.
e você vai se desenvolver como homem de Deus, e você vai começar a gerar frutos. E o teu filho, ele vai dar frutos e mais frutos. E creio que lá na frente você, homem de valor, pai de valor, você vai se orgulhar daquilo que você passou e você vai glorificar a Deus todos os períodos que você passou. Então, não deixe de recorrer a Deus como um pai, como um mentor, para você resolver as suas questões. Então, se você tiver alguma situação, chegue diante de Deus, mostre, peça para Deus te mostrar qual é o melhor caminho a se seguir. Você que é um homem que tem o conhecimento da palavra de Deus, uma vivência simples, uma vivência bem estruturada mentalmente, que já é uma pessoa convertida, você deve passar confiança para o seu filho em tudo que ele tiver dificuldade. Então, não tenha medo de abrir a sua boca dentro da sua casa, falar para o seu filho que Deus o ama e que você também ama, e que Deus, sendo um Deus que ama, também corrige e que você também vai corrigir. Gostaria de encerrar essa pequena live com uma oração para você, para que você possa ser abençoado, para que você possa ser incentivado a ser um homem de valor dentro de casa, que venha proteger a sua família, que venha ser um linha de frente, tanto em questões de resolução de problemas, como homem da palavra de Deus, que seja o primeiro a orar, que seja o primeiro a sentar à mesa com a sua família e abrir a boca e falar da palavra de Deus. Dê o exemplo, comece a ler livros, comece a ler a palavra de Deus, porque aí os teus filhos vão ver o exemplo, porque se ele não vê um exemplo dentro de casa, ele vai ver lá fora. Então, que ele veja dentro de casa. Eu oro hoje, essa noite, para que Deus Pai possa vir na mente de cada homem que esteja vendo essa live, este vídeo, para que Deus possa encher o coração desses homens de força, que vocês possam ter fome e sede daquilo que Deus tem para vocês, pois a família, a casa de vocês, ela é algo maravilhoso, que vocês têm que honrar, que vocês têm que dar sequência. Então não deixe que o inimigo tome conta da sua casa, você tome posição dentro da sua casa e seja um homem de valor, um homem de Deus, em o nome de Jesus, amém.